Boa tarde, alunos da escola Janoca Maciel, turma do 9º ano. Dando continuidade às nossas aulas de geografia, a nossa aula de hoje é as conferências mundiais sobre meio ambiente, que vocês poderão estar acompanhando através da aula gravada ou pelas páginas do livro 68, 69 e 71. Dentro dessa temática, conferências mundiais sobre o meio ambiente, iremos ver também tipos de fontes de energia, suas características e seus impactos ambientais. Conferências mundiais sobre o meio ambiente. Consciente dos graves danos ambientais que podem ocorrer com o aquecimento global, muitos países reuniram-se em conferência de âmbito mundial, organizada pelas Nações Unidas, como a Rio92, Rio+10, Rio+20 e a Conferência de Quioto. Essas conferências foram realizadas para discutir o assunto e propor medidas a serem adotadas para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Então, essas conferências mundiais, elas ocorrem todo ano, envolvendo vários países com objetivos para reduzir os gases do efeito estufa. A Rio92 ou Eco92. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio92 ou Eco92, ela promoveu debate sobre aliar o crescimento e o desenvolvimento econômico à conservação dos recursos naturais. Como resultado desta conferência Rio92 ou Eco92, foram elaborados alguns documentos importantes. Que documentos foram esses? Carta da Terra, as convenções sobre biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas e a Agenda 21. Então, todos esses documentos importantes que citamos agora, eles foram criados, elaborados durante essa conferência Rio92 ou Eco92. A Rio+10 foi outra conferência que aconteceu em 2002, em Joanesburgo, África do Sul. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rio+10. Tinha o intuito de avaliar os resultados da Rio92, que foi a primeira conferência, e renovar os compromissos políticos, econômicos e sociais firmados no Rio de Janeiro 10 anos antes. Então, ela tinha esse intuito, esse objetivo, essa conferência Rio+10. O encontro, no entanto, frustrou grande parte do mundo, pois não aprofundou questões vitais que ameaçam o meio ambiente e a qualidade de vida, deixando evidente que os interesses econômicos se sobrepõem à necessidade de conservar os recursos e a qualidade de vida na Terra. Então, essa conferência ela tinha um objetivo, mas, na verdade, durante a conferência, deixou os participantes um pouco frustrados, porque deixaram evidente a questão dos interesses econômicos e não as questões ambientais. A Rio+20. O desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a economia verde também foram o tema da Conferência Rio+20, realizada no Rio de Janeiro após 20 anos da Rio92. Durante a conferência, diversos movimentos sociais, inclusive de povos indígenas, protestaram em defesa do meio ambiente e das causas sociais. Então, essa Rio+20, ela tratava do desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a economia verde. E durante esta conferência houve alguns movimentos sociais de protesto mesmo, em defesa ao meio ambiente, que esses protestos foram feitos até pelos povos indígenas. Conferência de Quioto.
Como a gente já viu antes, né, várias conferências foram feitas, sempre organizadas pelas Nações Unidas. Uma das mais importantes foi a terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em 1997 na cidade japonesa de Kyoto. Os principais objetivos dessa conferência de Kyoto foram fixar compromisso de redução e limitação da emissão de gases de efeito estufa e promover a adoção de mecanismos de flexibilidade que propiciem aos países em desenvolvimento atingir os objetivos de redução desses gases. Então, na Conferência de Kyoto, eles tiveram esses principais objetivos. Foi criado também o Protocolo de Kyoto, durante esta Conferência de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é o tratado internacional que estipula reduções obrigatórias de emissões causadoras do efeito estufa. Os organizadores tiveram dificuldade para aprovar o protocolo, porque em 2001 os Estados Unidos o rejeitaram. O tratado só foi implementado depois que a Rússia, pressionada pela União Europeia, o assinou, garantindo o número mínimo de países para que ele pudesse vigorar. Então, o protocolo de Kyoto, devido a ele estipular reduções obrigatórias de emissões de gases causadores do efeito estufa, ele foi muito difícil a implementação dele, devido a alguns países não querer assinar, né? Os Estados Unidos foi o primeiro que rejeitou. Esse acordo do Protocolo de Kyoto, né? Pelo acordo, entre 2008 e 2012, os estados desenvolvidos cortariam suas emissões em 5,2% em relação ao nível de 1990. Os demais países reduziriam suas emissões depois de 2012. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, em 2014, confirmou o previsto. Os avanços foram ínfimos e o acordo fracassou. As novas propostas de redução previstas para ocorrer até o ano de 2020 contaram com a adesão de poucos países. Então, o protocolo de Kyoto, que eu falei para vocês desde o início, ele teve muita dificuldade com relação às assinaturas para ele ser aprovado. Devido a isso, houve um fracasso, né? Quando foi feito o relatório, viram que o acordo fracassou, né? Que as propostas de reduções não ocorreram, então ficaram previstas para ocorrer até o ano de 2020, no caso esse ano. COP21 foi outra conferência realizada em 2015, em Paris, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP21. O objetivo era de propor um novo acordo mais flexível a todos os países. No documento assinado nessa conferência, os países se comprometem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, buscando priorizar a energia limpa, mas não estabelece metas e nem valores. Com propostas pouco claras e com ações voluntárias dos países, o encontro foi considerado um fracasso por muitos especialistas no assunto. Então, essa COP ela queria criar um novo acordo, né? Achava que o acordo de Kyoto era assim, um pouco rígido, então ele queria criar um novo acordo mais flexível. Mas para os especialistas também o evento foi considerado um fracasso. COP22 e COP23. A COP22 foi realizada no ano seguinte. Teve como objetivo iniciar a elaboração de regras para os países que aderiram à COP21. Vocês sabem que a COP21 era um acordo flexível, não tinha regras. Então, a COP22 veio para isso, elaborar as regras. A COP23 foi realizada em 2017 e teve como foco a diversidade de iniciativas e compromissos, além de maior ambição nas propostas. Então, a COP22 veio para melhorar a COP21, a COP23 veio para estar aderindo, junto com a COP22, novas ações, né, novas propostas. Nós vamos ver agora as fontes de energia e suas consequências para o meio ambiente, né? Então, nós vamos ver a questão da hidrelétrica, a fonte de energia eólica, solar, nuclear e termoelétrica.
Esse assunto aqui é o que vai ser tratado na nossa atividade 3, que vocês vão estar analisando e vão estar definindo lá na atividade as características e os impactos ambientais de cada fonte de energia que nós vamos ver aqui. A hidrelétrica. As usinas hidrelétricas produzem energia a partir do deslocamento de um grande volume de água represada, capaz de movimentar turbinas e acionar um gerador elétrico. Apesar de ser considerada renovável, a implantação das usinas hidrelétricas exige que amplas extensões de terra sejam inundadas, prejudicando o ecossistema do entorno, ou seja, o habitat de muitas espécies de animais e plantas, bem como de comunidades tradicionais como as ribeirinhas. Então, as hidrelétricas ela têm o lado positivo, né, mas também ela tem os impactos ambientais, elas prejudicam o ecossistema. A eólica. As usinas eólicas obtêm energia a partir da força do vento, capaz de movimentar hélices ligadas a uma turbina e acionar um gerador elétrico. Trata-se de um tipo de energia considerado renovável e limpo, por isso está entre as fontes que mais recebem investimento nos últimos anos. Entre os poucos impactos negativos que provoca no meio ambiente, pode-se citar a poluição visual e sonora. Então, os impactos ambientais da energia eólica, que é produzida a partir da força do vento, é a poluição visual e sonora, né? Som. A energia solar. A energia solar é obtida a partir da captação do calor do sol, por meio de coletores solares ou painéis chamados fotovoltaicos. Trata-se de um tipo de energia considerada limpa e renovável. Apesar do seu alto custo de implantação, é um tipo de energia mais procurado para substituir as fontes convencionais. Os poucos impactos ambientais estão relacionados às placas solares, pois é necessária a exploração de minério para que elas sejam fabricadas. Então, aqui nós temos, né? Em cada tipo de fonte de energia, a gente tem as características dessa fonte e os impactos ambientais que eles podem causar. Então, no caso da energia solar, o impacto ambiental é com relação às placas solares, porque eles necessitam da exploração de um minério para que aquela placa seja fabricada. A fonte de energia nuclear. As usinas nucleares obtêm energia a partir da fissão de núcleos dos átomos de urânio dentro de um reator. A fissão produz radiação e calor que se transforma em eletricidade. Como o urânio é um metal pesado e radioativo, trata-se de uma fonte não renovável e questionável, pois tem alta capacidade de contaminar o meio ambiente caso ocorra um acidente nuclear. Além disso, o depósito final dos dejetos radioativos é algo custoso e perigoso. Então, a energia nuclear, né, é um dos tipos de fonte de energia que causa a maior contaminação do meio ambiente e traz risco à saúde, porque o lixo nuclear, que são lixos produzidos de metais radioativos, eles causam muitas doenças nos seres humanos, inclusive o câncer. Termoelétrica. As usinas termoelétricas utilizam energia obtida a partir da queima de combustíveis fósseis. Que combustíveis são esses? São combustíveis derivados de petróleo, gás natural e carvão mineral. Quando esses combustíveis são queimados, os combustíveis fósseis emitem gases de efeito estufa, tais como monóxido e dióxido de carbono, que poluem a atmosfera e contribuem para o aquecimento global, além de serem responsáveis pela formação de chuva ácida e outros efeitos nocivos. Adicionalmente, quando o petróleo é extraído do fundo do mar e transportado para o continente, pode ocorrer vazamentos, contaminando os mares e prejudicando os animais marinhos. Então, nós temos aqui também os impactos ambientais que as termoelétricas podem ocasionar ao meio ambiente. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido.
Vou estar postando a atividade 3 na plataforma e vai ser relacionada às fontes de energia, certo? Então, bons estudos a todos e um abraço.